Bem-vindos a esse nosso webinário. A gente hoje vai conversar sobre Assembleia de Cidadãos e transformação social. Temos aqui, vocês podem colocar questões no chat, que logo mais a gente vai pegar algumas para responder. A duração vai ser de 1 hora e nós vamos, então, fazer aqui um bate-bola, cada um fala um pouquinho sobre o tema, e vai ser muito importante mesmo os comentários para, vamos dizer, balizar o que nós vamos colocar. Nós temos convidados aqui hoje a Marta Neto, que é ativista do XR, da Extinction Rebellion na Irlanda, mas ela atua na área, né, da culturas regenerativas, né, círculos de empatia, e o Nuno da Silva, que também é educador e também facilitador e também atua na área de desenvolvimento regenerativo, né, em organizações. E, por fim, o Manuel Arriaga, Fórum dos Cidadãos, que também... e eu estou falando aqui só realmente da parte de ativismo, não vou entrar na vida profissional de cada um, mas ele atua no Fórum dos Cidadãos, na divulgação e na implementação de projetos de assembleias de cidadãos. Eu, Alcides Barbosa, também participo do grupo de trabalho para a Assembleia de Cidadãos, que é quem está organizando isso daqui, com o apoio do Fórum. Basicamente, também um grupo de ativistas de diferentes organizações que se juntaram para isso. Então, eu começo pedindo para o Manuel dar ali, vamos tentar fazer uns 5 minutos de cada um, a ideia, né, do que essas áreas de conhecimento podem trazer para a melhoria da democracia. Então, eu começaria com o Manuel, falando um pouco sobre o que são Assembleias de Cidadãos. Alcides, obrigadíssimo. E, antes de mais, é um prazer estar aqui hoje com a Marta e o Nuno e falar sobre esta convergência dos temas que nos reúnem aqui hoje. As Assembleias de Cidadãos, de forma muito resumida, são fundamentalmente uma maneira de envolver os cidadãos comuns na formulação de políticas públicas. Têm duas características que as definem. A primeira delas é que os participantes numa Assembleia de Cidadãos são escolhidos por sorteio. E isto é algo que, por vezes, nos parece um pouco surpreendente quando o ouvimos pela primeira vez, mas é algo de fundamental. O sorteio, o facto de nós selecionarmos os participantes aleatoriamente entre todos os cidadãos e residentes, por exemplo, de um país, assegura que a composição da Assembleia de Cidadãos vai espelhar a diversidade da sociedade como um todo. Por exemplo, se organizarmos uma Assembleia de Cidadãos em Portugal, poderíamos ter, por exemplo, 150 participantes que, se fossem sorteados dos cadernos eleitorais e das listas de estrangeiros residentes em Portugal, tenderiam a espelhar em termos do seu género, da sua idade, do seu nível socioeconómico, do seu grau de educação, da sua pertença étnica, em todas estas dimensões. O resultado seria uma espécie de um microcosmo de, por exemplo, 150 pessoas que espelhariam a diversidade da nossa sociedade. Uma segunda característica fundamental das Assembleias de Cidadãos é que estes participantes, cidadãos comuns como aqueles que hoje participamos nesta chamada, nesta videochamada, ou aqueles que assistem, que a ela assistem, vão trabalhar num processo cuidadosamente estruturado, que vai passar por diferentes fases. Uma Assembleia de Cidadãos é, assim, muito diferente daquilo que nós imaginamos ser um conjunto de cidadãos comuns a debater política. É algo bem diferente. É um processo que tipicamente passa por 3 fases. E estas fases são, primeiro, aquilo que se chama uma fase de aprendizagem. A fase de aprendizagem é aquela onde os cidadãos comuns que participam neste processo
escutam especialistas sobre o tema que estão a debater. Ou vêm de académicos, de políticos, de movimentos sociais, lobbies empresariais, sindicatos, associações, coletivos da sociedade civil, think tanks e outras entidades. Todos aqueles que têm algo a dizer sobre o tema que está a ser debatido pela Assembleia de Cidadãos têm a oportunidade de fazer os seus contributos nesta dita fase de aprendizagem. Os cidadãos vão ouvir opiniões contraditórias e vão absorver aquela informação com as diferentes versões da realidade que ela contém. Numa segunda fase, que é a fase da consulta pública, os cidadãos que integram a Assembleia de Cidadãos vão, ao escutar o público como um todo, vão receber sugestões e inputs através da internet e de, quando for possível, eventos presenciais nas suas comunidades de residência e vão incorporar também todo esse feedback e sugestões do público. E por fim, existe uma fase que é a fase da deliberação, em que, com a assistência de facilitadores treinados e imparciais, os participantes na Assembleia de Cidadãos trabalham toda a informação que obtiveram nas duas fases anteriores, possivelmente voltam a consultar especialistas se entenderem que surgiram novas questões, como é frequentemente o caso, e vão em conjunto e elaborar um conjunto de propostas sobre o tema político de que foram incumbidos. No final deste processo, apresentam as suas recomendações aos órgãos de soberania, aos órgãos de comunicação social e ao público como um todo. Isto é um processo que, de forma muito resumida, assenta nestes dois pilares. Primeiro, a ideia de que os participantes são escolhidos por sorteio, por forma a representarem toda a diversidade da nossa sociedade. E segundo, que se trata de um processo cuidadosamente estruturado e que passa por estas diferentes fases, por forma a assegurar que a voz do público que ouvimos no final, nas propostas geradas através deste processo, é aquilo que eu gosto de chamar a voz informada e refletida do público. Estes são os dois aspectos fundamentais. Também adiciono apenas um ponto antes para não me estender muito além dos 5 minutos que o Alcides pediu, que a participação nestes processos é tipicamente compensada. Os participantes são remunerados para assegurar o seu envolvimento e a sua presença no processo e também para assegurar a representatividade em termos económicos das camadas mais desfavorecidas da população. É fundamental que a participação seja compensada, que é algo que nem sempre estamos habituados a, quando em particular em Portugal pensamos em processos de participação cívica. Eu vou deixar isto por aqui, há muitas outras questões que podemos falar, mas creio que elas surgirão espontaneamente no decurso da nossa conversa. Obrigado, Manuel. Então, eu passo agora para o Nuno, pedir para ele também falar um pouco do que é desenvolvimento regenerativo e um pouco do que acha que isso pode, como que isso pode surgir num processo desse tipo de deliberação mais democrática. Obrigado, Alcides. É um prazer estar aqui contigo, com o Manel e com a Marta, a falar sobre um tema que é muito querido. Eu gostava de dar um passo atrás e falar um pouco sobre como é que eu me relaciono com este tema numa perspectiva assim mais macro. Eu penso que não direi algo muito estranho quando partilho convosco que a pandemia, este fenómeno que estamos a experienciar há mais de 1 ano e meio, veio pôr a nu e evidenciar uma série de fragilidades da nossa sociedade e dos sistemas que nós temos em funcionamento. E era algo que já havia bastantes sinais desde algumas décadas. Quando nós olhamos para o modelo de sociedade atual, ele ainda é baseado em estruturas e formas de organizar a sociedade bastante antigas. Nós podemos dizer que o século XX trouxe-nos muitas mudanças com a concertação social, portanto, com uma forma de participação em que só haviam mais vozes na sociedade para se tentar chegar a um acordo que servisse as diferentes partes,
mas a verdade é que a democracia representativa tem demonstrado muitas debilidades e fragilidades para responder aos desafios atuais que nós enfrentamos. E eu penso que a pandemia vai pôr isso ainda mais a nu. Uma das razões pelas quais eu penso que isso acontece é porque nós vivemos em ambientes cada vez mais complexos, mais incertos, imprevisíveis e muito ambíguos, em que a mesma situação é passível de múltiplas interpretações. E nós temos um grande desafio, porque a tendência nas últimas décadas tem sido de concentração dos mídia nas mãos de poucas entidades. Temos vindo a observar uma maior concentração de riqueza nas mãos de cada vez menos pessoas. A Oxfam todos os anos faz um cálculo da distribuição da riqueza pelo mundo e há 10 anos atrás mais de 150 pessoas tinham a mesma riqueza que a metade mais pobre do mundo. Hoje esse número está em menos de 8 pessoas, que têm mais riqueza do que quase 4 bilhões de pessoas mais pobres do mundo. Então são discrepâncias muito chocantes. E eu sinto que nós, neste contexto de imprevisibilidade, em que vamos assistir a cada vez mais eventos imprevisíveis, climáticos, por exemplo, que podem expor muitas fragilidades, eventos destes como pandemias, uma série de eventos naturais que vão impactar as sociedades e pôr muita atenção e, portanto, vão pôr à prova a capacidade de nós de nós como um todo, das sociedades como um todo, serem capazes de responder a esses eventos de uma forma coletiva. Agora, se fizermos em cima disso ambientes cada vez com sistemas de fazer sentido e de informação cada vez mais degradados, nós estamos perante uma situação extremamente explosiva e vemos situações de descalabro social muito rápidas, como por exemplo o que está a acontecer neste momento na África do Sul, ou o que aconteceu o ano passado nos Estados Unidos, com situações de violência sistémica. Então, eu sinto que a questão da transição de uma democracia representativa para uma democracia participativa, para uma cultura verdadeiramente democrática em que todos os cidadãos são envolvidos nas decisões sobre aquilo que os impacta, é essencial, e que isso seja feito também não só à escala nacional, mas fazer isso a partir da base local, porque com estas situações complexas nós precisamos que as pessoas sejam capazes de entender o que se está a passar no seu contexto e de encontrarem melhores respostas para os desafios que enfrentam de uma forma coletiva, e isso só é possível se tivermos diversos espaços de diálogo e de fazer sentido juntos de uma forma coletiva e depois podermos tomar parte nas decisões que nos afetam, à escala do bairro, à escala de uma aldeia, de uma cidade, à escala regional e depois também à escala nacional. Mas eu penso que temos que descer isto a uma escala mais humana, porque temos um dos desafios que temos hoje é que nesta situação que eu vos descrevi, organizações e instituições extremamente verticais, em que a informação demora muito tempo a chegar ao topo e depois para descer, nós o que assistimos é uma simplificação à medida que vai subindo a cadeia. Quando a informação chega ao topo já está extremamente simplificada e, portanto, já não representa a complexidade e as nuances que existem quando abordamos a situação como um todo. E depois, quando desce também, volta a ser muito ambígua, porque cada elemento do sistema tenta ir às especificidades e tem uma orientação muito genérica do topo. E então nós estamos a perder muita informação e muita capacidade de discernimento ao mantermos neste processo como temos. Então eu celebro muito esta vossa iniciativa. Eu penso que nós temos que avançar muito rápido para promover culturas mais participativas, e eu trabalho com regeneração no sentido de como é que nós pensamos isto tudo e esta forma colaborativa, não só no contexto humano, mas na forma como os humanos colaboram com os territórios onde habitam, com a biologia e a geologia dos seus lugares, aquilo que é único nos lugares, para que possamos, de facto, ter uma forma colaborativa com a natureza que permita continuar a nutrir as condições ideais para vivermos e para prosperarmos. Eu penso que vamos ter cada vez mais tensões, estar sujeitos a cada vez mais tensões. Então isto é um imperativo, porque a sensação que eu tenho em Portugal, isso ainda se sente pouco, mas é inevitável que venhamos a sentir, a tendência a uma crescente polarização nas sociedades,
uma fragmentação social, e nós sabemos pela história que isso são sinais de colapsos civilizacionais e nós precisamos de cuidar disso já, antes que chegamos a uma situação em que seja muito difícil fazer sentido e sabemos que a escalada para respostas mais irracionais da parte das sociedades são inevitáveis. E, portanto, eu penso que isto é um imperativo que temos e podemos fazer melhor, e, aliás, eu penso que nós estamos equipados, desenhados para isto. Nós, na verdade, somos nós que estamos no planeta neste momento, somos nós que temos que assegurar esta transição, e eu penso que temos todas as condições para o fazer e para assegurar que cada pessoa possa trazer o seu potencial e as suas dádivas para o espaço coletivo e encontrar um equilíbrio mais saudável entre o indivíduo e o coletivo do que temos agora nesta sociedade em que crescemos, baseada na fragmentação, na separação e numa ideia de escassez, em que todos estamos em competição. Nós podemos fazer melhor e é para isso que eu estou a trabalhar, para contribuir, e eu sinto que é por isso que nós estamos neste chamado a falar os 4 aqui sobre Assembleias de Cidadãos. Obrigado. Obrigado, Nuno. Então, sem mais delongas, depois a gente comenta. Eu já vou pedir então para Marta Neto pegar o microfone e dizer, né, por que você se enfiou nisso. Obrigada, Alcides e Nuno e Manuel pelo convite para participar neste encontro, não é? Nesta discussão. Eu de certeza que é uma coisa de que vamos falar um pouco, é de alguns dos obstáculos que existem ao envolvimento em processos de democracia participativa. Não é? Há toda uma série de razões pelas quais, na cultura existente na sociedade hoje, na sociedade portuguesa, nas sociedades ocidentais, não temos ainda um nível de participação em processos como assembleias de cidadãos à grande escala, desde grupos de moradores no bairro até grandes assembleias à escala nacional. E quando eu estava a pensar em alguns desses obstáculos, não é, que fazem parte dessa cultura, há os obstáculos de não haver convites das organizações para incluir os cidadãos em participação, mas do ponto de vista do cidadão também nas circunstâncias atuais em que temos, em que muitas pessoas têm que se preocupar com a sua subsistência, a sua sobrevivência mais básica. Não há, muitas vezes, há aquela ideia, eu não tenho a possibilidade, eu não tenho tempo, não há um retorno. Isso é uma das coisas que as assembleias de cidadãos, como o Manuel estava a explicar, vêm repor com a remuneração, com o facilitar, o criar uma estrutura que permita às pessoas virem e chegarem como elas são, não terem a diversidade da população ou do coletivo que está a ser representado, vem com toda a sua pessoa, com a sua experiência de vida, não é? E, portanto, não há... e as pessoas podem vir independentemente, porque têm essa contrapartida da remuneração, têm a possibilidade de participar. Pois há a ideia de que não vale a pena, isto não vai a lado nenhum, há já muito desânimo nas populações sobre a participação, e também que não é o suficiente. Qualquer coisa que o indivíduo contribua, que é uma gota na água, da dimensão que o Nuno falou dos problemas que temos e dos crescentes, das problemáticas crescentes que teremos também, e depois pela cultura, há muito aquela ideia, eu como indivíduo, o que é que eu sei, não tenho conhecimento, não tenho nada a contribuir. É todo um conjunto de questões que podem, e há de certeza muitas outras, e relativamente a vários outros fatores também no processo. O que eu queria partilhar é um dos processos também que eu facilito, que são os círculos de empatia, os cafés de empatia, que são umas formas de diálogo estruturado em que os participantes em pequenos grupos têm conversas um pouco diferentes do normal.
porque a estrutura cria tempos de escuta e tempos de partilha, em que quem fala escolhe um ouvinte e partilha durante um certo tempo, e depois tem tempo de haver uma reflexão de quem ouviu sobre o que é que ouviu dizer. E, portanto, há durante um certo tempo uma mediação desta conversa, em que todas as pessoas tendencialmente falam a mesma quantidade de tempo e todas se podem exprimir em igualdade, mas de uma forma em que o foco é na escuta e na presença e no desacelerar da conversa, para não nos focarmos só no que é que eu vou dizer a seguir, que é mais, às vezes, o que acontece nas conversas que temos, ou ouvir uns que dominam mais do que os outros, mas todas as pessoas têm tempo para partilhar aquilo que é importante para elas, para serem ouvidas e para contribuir. Portanto, estes ciclos são, no fundo, criam o mesmo tipo de cultura que as Assembleias de Cidadãos também vêm trazer. E é esse desacelerar e esse ritmo mais lento que permite que todos encontremos espaço para contribuir. Talvez aquela escala mais humana de que o Nuno falava, que todas as pessoas possam contribuir, todas encontrem o seu lugar, todas se sintam apreciadas, que se sintam recebidas, e cria um diálogo muito mais criativo e construtivo do que às vezes a repetição de ideias que vemos. Por outro lado, estes processos, a última coisa que digo é que estes processos, como os cafés de empatia e como as Assembleias de Cidadãos, permitem também juntar pessoas que têm visões muito diferentes umas das outras e que ainda assim conseguem ter um diálogo construtivo. Não é? E assim também trabalhamos para criar espaços que dão menos asa à polarização crescente, ou que pelo menos nos ensinam como é que, quando sentimos que eu estou certo e tu estás errado, como é que podemos falar para perceber as nossas diferenças, para que todos encontramos o nosso lugar e a nossa contribuição na sociedade. Obrigada. Obrigado, Marta. Eu agora, se o Manuel quiser interferir, vamos fazer um pouco mais livre agora, espero, mas já me veio uma questão da fala de vocês, que me parece importante, que hoje nós temos uma cultura, vamos chamar competitiva e adversarial, até porque no sistema partidário, né, onde necessariamente um encontro para se decidir algo, ou necessariamente não, mas vamos dizer, culturalmente assim, você tem que um vai ganhar, outro vai perder. Quais são as ideias? Quem vota nessa, quem vota naquela, ou quem conseguiu demonstrar, de alguma maneira, quer dizer, a sua ideia. E isso vem desde ali da escola. Eu acho que talvez até o Manuel possa comentar um pouco desse trabalho que está sendo feito pelo Fórum dos Cidadãos nas escolas, mas desde a escola até na Assembleia, passando até pelo condomínio do prédio, né? Assim, essa cultura de que eu vou me juntar com quem é parecido comigo, né? Vamos nos juntar e nós vamos derrotar os outros, a nossa ideia vai prevalecer, mesmo que seja com uma boa intenção, né? E em vez de eu tentar ouvir e ir aberto para construir uma ideia coletivamente, eu já vou com uma ideia com uma estratégia de guerra, né? Para esse encontro. Então, assim, aí colocar, né, a ideia de que na Assembleia de Cidadãos a gente acredita que esses processos facilitados, né, estruturados, possam minimizar isso, né? Agora, eu lanço como pergunta aí para o Nuno, para a Marta, né?
como que numa, né, uma facilitação, como que numa Assembleia de Cidadãos, quando sentam ali 8, 10 pessoas com um facilitador, como que se desconstrói isso, como que se muda essa energia, como que se pode acreditar que desse encontro, né, se vai construir algo coletivamente. Alguém de vocês quer pegar? Como é que é a técnica para isso, né? Talvez seja algo que, né, a gente, nas conversas anteriores sobre a Assembleia de Cidadãos, a gente sempre fala, não, vai ser com vocês sentar, vão conversar ali, face a face, e ali as pessoas vão ser mais tolerantes. Mas vão mesmo? Como que se faz isso? Eu calculo que o Manel e a Marta tenham, eu também tenho algumas respostas muito concretas, mas eu gostava só de dar aqui duas coisinhas para depois nutrir a vossa resposta, Manel e Marta. E começando a contar uma história, eu aí há coisa de uns 5 anos mudei para uma casa onde acabei de sair agora, mas vivi lá 5 anos, e a primeira assembleia de condomínio que participei cheio de motivação para propor aos condóminos um sistema de partilha de uma série de coisas que temos em casa e que podem ser partilhadas e que não precisamos ter todos. Escadotes, barbequins, sei lá. Havia imensas coisas que eu tinha presentes que não era necessário que toda a gente tivesse e que poderia-se criar uma bolsa de partilha que tivesse, que sempre que alguém precisasse no prédio pudesse usar. E quando propus isso no condomínio foi recebido com algum desdém da parte dos condóminos. E isso faz-me refletir, de facto, em algo que tem a ver com a tua questão, Alcides, que é... eu penso que nós precisamos de encarar as assembleias e outros espaços de encontro de cidadãos, de seres humanos, estes espaços relacionais, qualquer oportunidade de encontro e de relacionamento coletivo que nós temos no dia-a-dia é um espaço de possibilidade de cura, porque nós carregamos todos uma série de traumas fruto de termos crescido neste tipo de sociedade baseada na separação, na competitividade e na escassez. Então a nossa mentalidade está cheia nós estamos com muitos traumas, vivemos muitos traumas que quando vamos para o espaço coletivo nós trazemos, eles vêm à baila. E eu penso que nós temos que ter consciência de que criar espaços de diálogo, de partilha entre pessoas na sociedade atual, convém terem essa consciência dessa necessidade de serem espaços de cura, porque é nesse encontro, não é só na tomada de decisão numa assembleia para melhores políticas e para melhores visões do que o futuro pode ser, não é só isso que nos vai salvar o dia. Nós precisamos, para criarmos uma cultura que possa suster, de facto, hábitos que sejam geradores de vida, nós precisamos de fazer este caminho de cura e, portanto, isso faz-se na relação no dia-a-dia, na relação à distância de um braço, na forma como nos relacionamos uns com os outros e, como a Marta dizia, na forma como somos capazes de escutar o outro, não de um lugar logo de defesa e de desconfiança, mas de um lugar de tentar entender o que é que o outro está a querer expressar, de que lugar é que ele vem ou ela, e depois com isso começares a construir um maior entendimento do que é que podemos, como é que podemos responder aos desafios. E isto numa cultura em que nós estamos habituados a calar as vozes discordantes, as vozes que são muito diferentes do que é o mainstream. Quando se olharmos para esta perspectiva de trazer as vozes como uma forma de estarmos melhor informados, nós queremos ter vozes discordantes que oferecem diferentes perspectivas e com isso nos permitem alargar o nosso entendimento sobre cada situação. Então eu queria muito trazer-nos para pensarmos que as ferramentas, estes instrumentos de trabalho, de desenvolvimento, sejam eles as assembleias de cidadãos e a forma como elas são conduzidas, devem ter essa consciência. Eles não vão poder responder a tudo, como é óbvio, mas eu penso que temos essa consciência para não instrumentalizarmos os espaços para serem só espaços de decisão, mas serem espaços onde, de facto, cada ser humano possa trazer o seu potencial e possa elevar o nosso ser para sermos melhor capazes de responder aos desafios que temos. E era só isso que eu queria lançar para vocês, para a vossa partilha. Eu talvez faça um brevíssimo comentário. Alcides, é oportuno agora? Por favor, sim.
Então, eu ia só pegar num ponto que estava presente na anterior intervenção do Nuno e que me parece também muito importante, que é esta questão da polarização, no qual a Marta também voltou a pegar, que ouvimos com frequência falar na polarização, ouvimos com frequência falar na apatia e ausência de participação e envolvimento, de que a Marta falou. Agora, uma perspectiva que eu pessoalmente acho muito útil é pensarmos que estes comportamentos ou a ausência deles são largamente sintomáticos e resultado do sistema que temos. Com frequência existe este comentário fácil que ouvimos a tantos no papel de comentar qualquer aspecto da realidade, que responsabiliza o indivíduo, responsabiliza o cidadão pela dita apatia, se responsabiliza o cidadão pelo não envolvimento, ou fala da polarização como um facto da natureza humana ou algo de semelhante. Não, isto são fundamentalmente o resultado de processos sociais. A polarização que temos era, como descreviam previamente, o resultado de dinâmicas competitivas que todos aprendemos desde cedo. E são também largamente o resultado, ainda mais no concreto, na arena política, dos processos, mecanismos eleitorais que temos, que levam ativam mecanismos identitários, nós versus eles, e uma variedade de comportamentos associados a estes mecanismos identitários. A não participação, como a Marta falava, também depende largamente de haver genuínos convites à participação dos cidadãos. Não faz sentido falarmos da apatia do cidadão se a cultura em que vivemos e o sistema político que temos emitem todos os sinais de que o nosso tempo individual não é bem gasto tentando envolver-nos. É uma escolha perfeitamente racional da perspectiva do dito cidadão comum optar por não se envolver, porque o sistema sinaliza que provavelmente o seu tempo e esforço não serão recompensados com uma escuta séria e engajada sobre os seus contributos. Este era um ponto breve que eu queria fazer. O outro tem a ver com esta questão nós vivemos numa sociedade tão... Eu estava a ouvir o Nuno e a Marta, que sabem incomensuravelmente mais do que eu sobre a realidade da facilitação e dos processos que ocorrem na prática, no terreno, neste género de ocasiões em que envolvemos cidadãos comuns. E estava a pensar, nós vivemos numa sociedade que preza tanto o treino profissional e a especialização. Nós temos especialistas em virtualmente todas as áreas. Existem pessoas que obtêm qualificações, e ainda bem que assim é, para desempenharem uma certa atividade. Temos médicos altamente treinados, temos engenheiros altamente treinados, temos uma variedade de ocupações que com frequência não tendemos a associar a ter credenciais tão claras, mas também todas elas requerem uma enorme expertise e conhecimento aprofundado na prática de como se faz um certo tipo de trabalho. E ao mesmo tempo vivemos esta fantasia de que tomar decisões coletivamente e pensar sobre questões que afetam o coletivo é algo de fácil e que vamos fazer espontaneamente e que vai sair bem. Ora, isto parece uma expectativa perigosa e muito disseminada. A experiência que eu não partilhava da reunião de condóminos, por exemplo, e que aliás é um paralelo, vou só aqui adicionar, comumente escutado quando falamos de assembleias de cidadãos. Com frequência as pessoas dizem: mas alguma vez foste a uma assembleia de condóminos? Já viste o pandemónio que aquilo é? E depois há que explicar porque é que os dois processos são fundamentalmente diferentes, e mesmo que fossem as mesmas pessoas a participar numa reunião de condóminos e numa assembleia de cidadãos, a estrutura e os processos que a Marta e o Nuno estavam a descrever de uma assembleia de cidadãos asseguram que o resultado e os comportamentos vão ser muito diferentes. Mas de onde é que vem esta nossa expectativa, em certo sentido? A mim parece uma expectativa quase perigosa, assumirmos que, dado o fardo que transportamos dentro de nós, como o Nuno dizia há um pouco, e este cunho cultural que temos, que nos tornam tão disfuncionais para operar em grupo, como é que nós poderíamos esperar que fosse fácil agirmos e decidirmos coletivamente? Não, temos de reaprender a fazê-lo, e por isso é que eu gosto tanto de escutar a Marta e o Nuno falarem sobre como é que estes processos realmente ocorrem na prática. Por isso vou calar-me agora.
E eu peço para a Marta também falar um pouco mais sobre essa questão, para ver se para mim ficou agora mais pedindo para ser tratada, a questão da escuta, né, como você disse, né, que era importante no caso da facilitação dos círculos de empatia, café de empatia. Como que a pessoa realmente escuta e não fica a vozinha na cabeça dela a falar enquanto o outro fala, né? Quer dizer, é o próprio método ajuda a isso a emergir? Tem que acender um incenso? Como que funciona? Sim, Eu já pegando um pouco aqui. sim. Deixa-me ir indo antes, Alcides, ali ao que me gerou na conversa, que é a questão da dimensão. Eu volto outra vez à dimensão humana. Porque os processos, quaisquer uns desses processos, eles são práticos, eles têm uma estrutura, e a estrutura realmente ajuda, não é? Mas, em última análise, a reunião de condóminos não é um espaço agradável, normalmente. Nós, quando vamos para estas situações, e há uma certa desumanização que nós temos. Chegamos a este espaço para fazer uma coisa, mas não para nos relacionarmos uns com os outros. Ao passo que, quando fazemos coisas com amigos, pessoas com quem temos relações de afeto, não temos o mesmo tipo de expectativas do que é que se vai gerar nesse espaço, e temos, normalmente, regra geral, maior prazer na interação. É um investimento, talvez, o estar com as pessoas, o ter aquelas conversas, aquelas interações, mas, ao mesmo tempo, enche-nos as medidas. Não é? E, portanto, permite que não seja um processo desgastante. E, portanto, há qualquer coisa, respondendo à pergunta do como é que se constrói esses espaços, o ser um espaço agradável, e isso significa coisas diferentes em contextos diferentes, reduzem muito o nível de dedicação que é necessário ao envolvimento, porque fica logo mais fácil quando é mais agradável. E depois, se tem um tom, o espaço que se cria, isso é uma das coisas que se faz na facilitação, se o espaço que se cria tem um tom de interação humana, de que cada indivíduo tem algo a contribuir, criam-se relações mais profundas e abrem-se espaços dentro de cada um e dentro da pessoa. E, portanto, é aquela coisa de não instrumentalizar, é o criar, ao mesmo tempo, criar as estruturas que desaceleram o processo, em que é previsível o que é que vai acontecer. As pessoas sabem, a estrutura é muito clara, é muito simples, e isso reduz o nível de alarme, não é? Os nossos traumas, todas essas coisas, nós sentimos mais seguros, estamos mais relaxados, não estamos tão em alerta, ficamos logo muito mais receptivos a ouvir, a escutar, e depois tem esse elemento do o escutar é um hábito e é uma prática, e é irrealista esperar que pessoas que nunca tiveram uma experiência de serem verdadeiramente ouvidas, nunca tiveram uma experiência, se calhar, porque nas famílias não há essa cultura de ouvir sem ser ouvir para responder, demora tempo, demora prática. E, portanto, é criarmos situações de prática uns com os outros. Quem já sabe um bocadinho, partilhar com o outro, e aos poucos vamos mudando essa cultura. Portanto, isto é uma visão gradual. Por outro lado, nas minhas experiências em espaços de culturas regenerativas, de círculos, ou em que se usam estruturas destas, estruturas mais humanas, a transformação da cultura também pode ser muito rápida. Porque quando estamos verdadeiramente, quando nos sentimos ouvidos, há qualquer coisa que muda, de repente, é tão estranho, é tão fora daquilo que o nosso corpo e o nosso ser emocional e todos os hábitos que temos é tão diferente que é quase como se mudássemos
de caixa de mudanças. E de repente, todas aquelas regras que significavam que eu não tinha aquele tipo de conversas, por exemplo, este tópico é tabu, eu não falo sobre estas coisas, e de repente houve uma facilitação, houve um contexto criado, houve uma certa estrutura, e aquilo que era impossível há 5 minutos, em termos de comunicação entre as pessoas, passou a ser possível, passou a ser agradável, passou a ser uma coisa, quando é que podemos fazer isto outra vez? Bom, obrigado. Então, de certa forma, parece uma coisa de conseguir se desarmar, né? De tirar o medo. Me parece que tem algum componente desse tipo, quando se diz da ansiedade, da expectativa, de se sentir num espaço agradável, né? E relaxado. Quer dizer, conseguir tirar esse peso que a gente carrega de desempenho, né? De competição. Quando está num espaço desse tipo. A questão que também você falou, né, da instrumentalização da conversa, né, você tem uma construção, um objetivo, um direcionamento para ela, vai de encontro aqui uma pergunta colocada no chat pelo Felipe Casimiro. Ele direcionou para o Manuel, mas eu acho que também cabe vocês demais comentarem, se parecer. Como enfrentar o desafio, né, da instrumentalização da participação. No caso, vou encurtar um pouco aqui a pergunta, né, a metodologia e as ferramentas utilizadas, né, como se garantir que isso não é criado apenas para legitimar uma decisão a priori, né, pré-definida, e então se cria ali um cenário de participação já direcionado a um certo resultado final. Manuel, isso no caso das Assembleias de Cidadãos, mas e depois, se o Nuno e a Marta quiserem comentar, a respeito de qualquer outro espaço desse de decisão, né, de participação, esse tipo de problema. Certíssimo. Ou seja, pois isto realmente é um receio, a pergunta que partilhaste é um receio muito comum e amplamente justificado, infelizmente, justamente no contexto do sistema em que operamos, não é? Do sistema que temos. É frequente processos de participação, entre aspas, serem instrumentalizados pelos governantes e daí existir justamente um muito razoável cinismo de muitos entre nós a respeito do real impacto e desfecho destes processos. Eu penso que há 2 pontos importantes a reter a respeito disto. O primeiro é que isto é uma razão fundamental para fazermos um esforço muito forte no sentido de assegurar a neutralidade e a legitimidade do processo participativo ele próprio. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que um processo destes pode ser conduzido de maneira mais rigorosa, neutra, na medida do possível. Todos sabemos que isto é uma abstração, é um ideal, mas tão neutra, rigorosa e transparente quanto possível, por forma a deixar claro a todos na sociedade até que ponto é que o processo foi ou não foi alvo de uma tentativa de manipulação. Quanto mais transparente o processo, quanto mais informação o público, como um todo, os órgãos de comunicação social, os membros da classe política e todos aqueles envolvidos de alguma forma no domínio que está a ser decidido, a ser debatido por uma Assembleia de Cidadãos ou qualquer outro processo participativo, quanto mais informação eles tiverem sobre como o processo está a ser conduzido, porque é que certos especialistas porque é que foram chamados aqueles especialistas, será que os participantes, os cidadãos que participam no processo, podiam chamar outros especialistas que não aqueles que foram chamados inicialmente, quão equilibrado era o conjunto de informação, os materiais informativos que foram providenciados aos participantes. Ora, todas estas são questões fundamentais que, quanto mais transparente for a organização do processo em permitir a todos averiguar e formular uma opinião sobre estes aspectos,
maior será a legitimidade do processo e maior será a confiança que poderemos depositar nele, se ele for merecedor da nossa confiança. E neste sentido há esforços internacionais atualmente em curso, justamente no sentido de standardizar e promover aquilo que são consideradas as boas práticas na realização de assembleias de cidadãos em particular. Um segundo ponto fundamental a respeito deste receio tão justificado da instrumentalização destes processos da minha perspectiva, é fazermos cada vez mais processos participativos e criarmos uma cultura de participação, de forma a que, ao longo do tempo, a pressão sobre os governantes e sobre a classe política para levar a sério e considerar de maneira séria, para escutar genuinamente os resultados dos processos participativos, vá aumentando. E quanto maior a cultura participativa no seio da sociedade civil, na dita sociedade civil, maior será a pressão sobre os governantes para levarem a sério as propostas apresentadas, e também os governantes não nascem no vácuo, não é? Muitos deles transitam de outras atividades e domínios, e será através da sua passagem para a classe, quando eles fazem essa transição para a classe política, levarão vários dos valores que eles já absorveram nas suas carreiras previamente. Por isso, eu penso que grande parte da resposta passa primeiro por assegurarmos a transparência e idoneidade dos processos, e há esforços sérios nesse sentido, tal como já temos, por exemplo, largas décadas de know-how acumulado sobre como conduzir uma eleição, como realizar uma eleição de forma séria e transparente. Também estamos agora a dar os primeiros passos, enquanto comunidade de prática, na direção de sabermos como organizar assembleias de cidadãos e processos participativos que oferecem garantias de serem processos idóneos. E, segundo, através do fomento de uma cultura de participação, gerará maior pressão e uma maior inclinação da parte dos governantes a, de facto, levar estes processos mais a sério. Por isso eu creio que a resposta passará, em parte, por estas duas mudanças. Okay. Então, se eu percebi, existem já organizações e acadêmicos a estudar, a elaborar essas melhores práticas, né, Manuel? Exato. Vamos dizer, na prática, isso tem sido como com observadores externos, com só ficar um pouco a questão da transparência, sim, é lógico, né? Mas como que isso se dá rapidamente, assim, algum exemplo? Eu imagino que deva existir diferentes soluções, né? Sim, excelente ponto. Existe ainda, neste sentido, passam geralmente por a adoção de dois modelos. Um deles é existir um conjunto de avaliadores externos que sejam avaliadores externos, aliás, tão importante como os avaliadores é a ideia de um steering committee, de um comitê de orientação de todo o processo, onde pessoas com perspectivas muito diferentes, oriundos de organizações, por exemplo, com perspectivas bem diferentes sobre a questão a ser debatida, estão todos presentes, e quando todos eles dizem neste aspecto, o processo está a ser conduzido de uma forma séria, então isto é um sinal bastante forte para a sociedade como um todo, de que o processo está realmente a ser realizado de forma idónea. É um bocadinho como termos uma mesa de voto com representantes de diferentes partidos. Eles controlam-se uns aos outros em certo sentido e assim asseguram a seriedade do processo. A ideia é a mesma, é ter no comitê orientador de uma assembleia de cidadãos representantes de organizações com perspectivas muito diferentes sobre o assunto, e eles vão se policiar uns aos outros na sua observação de como o processo está a decorrer. Uma segunda solução, da qual eu gosto especialmente de título individual, é a ideia de se sortear também um conjunto de cidadãos para desempenhar esse papel de acompanhamento do trabalho da Assembleia de Cidadãos. Ou seja, em vez dos próprios... ao lado dos participantes participarem na Assembleia de Cidadãos, por exemplo, uns 150 ou 200 cidadãos, teríamos um conjunto de 20 cidadãos escolhidos através do mesmo processo, que não participarão nas deliberações, mas estarão sim a avaliar o processo e a seriedade que o processo é realizado, a forma, até que ponto é que é transparente, até que forma é que os materiais fornecidos são da escolha dos próprios participantes, até que ponto é que os próprios têm a liberdade de convocar especialistas
especialistas que não foram inicialmente incluídos na lista de oradores e afins. Por isso, isto são duas soluções possíveis nesse de tentar justamente garantir que o processo é realizado de uma forma séria e não é instrumentalizado para gerar as respostas que os governantes desejam. Marta ou Nuno, querem acrescentar alguma coisa nesse aspecto de instrumentalização? Eu também tenho aqui uma outra questão do Hugo Pinto. Na verdade, é um comentário, né? Uma questão, um comentário de que precisaríamos realmente de decisões mais regionalizadas, né? E a questão é como tirar a economia do topo, né? Colocar a política no topo da vida pública, né? Do poder, não sei muito como que a gente vai poder dar uma resposta a algo tão grande, né? Mas vocês teriam assim um comentário de como fazer então essa importância da política, né? Dessa vida política dentro do coração das pessoas, superar as suas preocupações, né, econômicas, né? De alguma forma, pensando. Eu acho que até a questão da reunião de condôminos é interessante nesse aspecto, onde né, o que se vai discutir ali raramente é como vivemos melhor, como nos conhecermos, o que nós podemos fazer para ser um prédio mais feliz, né? Normalmente vai se votar se vai fazer tal obra ou não, né? Se achar quem que é o culpado de ter estragado aquilo ou não. Quer dizer, como é que a gente muda essa perspectiva? Vocês têm aí alguma sugestão? Então, eu tenho aqui duas coisas que podem nos ajudar. Uma é, se calhar, por aqui um ponto de reflexão sobre como é que nós pensamos a mudança, como é que a mudança acontece. Há uma crença muito enraizada de que a mudança acontece de cima para baixo ou de fora para dentro. Portanto, as pessoas sentem-se muito longe, muito distantes das decisões daquilo que as afeta. E então há esta crença que para mudar algo é preciso chegar a determinado lugar, a partir do qual finalmente podes mudar a realidade. Eu quero questionar isso. Aliás, se nós olharmos para a natureza, uma floresta não emerge ao mesmo tempo ou de um ponto central, ela emerge fruto de condições que vão permitindo que diferentes árvores vão surgir em diferentes lugares, até que a determinado momento ela emerge como um todo uma floresta. Mas é necessário que se irem criando condições. E agora, eu queria dar um pouco para essas condições, porque também teria algo que a Marta trouxe há pouco, tem a ver com o facto de em grande parte do tempo, a maior parte de nós está a agir a partir de um lugar de energia vital, de sobrevivência, ou automático. E, portanto, nós precisamos de elevar a nossa energia, a nossa abordagem ao dia-a-dia para um lugar de sensível e de aumento da consciência. Quando nós falamos de aumento de consciência, eu acho que um modelo muito bom para olharmos a situação e pensarmos as assembleias e esta mudança que nós estamos a querer nutrir nas culturas, para culturas mais participativas, em que as pessoas estão mais comprometidas com as decisões sobre aquilo que as afeta. O modelo integral é muito interessante, é um mapa integral, porque muitas vezes nós estamos a falar de coisas de diferentes lugares e eu penso que a mudança tem que acontecer em todos os 4 quadrantes do mapa, que é nós pensarmos que cada situação tem sempre um aspecto que tem a ver com o interior do indivíduo. Portanto, por exemplo, a forma como eu vou participar numa assembleia ou num espaço coletivo depende do lugar interior em que eu me encontro e das condições interiores que eu estou, a partir das quais eu estou a agir, e portanto a forma como eu vou aparecer está muito relacionada com isso. E a forma como nós agimos num espaço coletivo está muito informada também, portanto há este aspecto individual de interior e de exterior, do que é visível, não é? Depois também há isso para o coletivo, há um aspecto interior do coletivo que tem a ver com a cultura, portanto tem a ver com estas normas, com valores, com formas implícitas de nos relacionarmos, que estão muito enraizadas,
e temos uma parte exterior que tem a ver com as estruturas, as formas que damos, que criamos para nos relacionarmos e para decidirmos e que são visíveis. E as mudanças têm que acontecer a todos estes níveis, mas elas, isso implica uma maior consciência sobre a forma como cada um de nós está aí para o espaço coletivo e trabalharmos a intenção. Com que intenção é que eu vou para o espaço coletivo? Vou com uma intenção genuína de um espaço de abertura, de entender o outro, de ampliar a forma como eu penso sobre as coisas, ou vou, como dizemos há pouco, para ganhar a parada, não é? Para ganhar a discussão. E, portanto, nós precisamos trazer mais consciência e trabalhar nestes 4 quadrantes em cada situação, porque isso vai permitir-nos ir criando condições para que, de facto, novas culturas possam emergir. Nós não vamos conseguir desenhá-las a priori. À escala que estamos a falar de uma sociedade, as coisas são orgânicas, e, portanto, o que nós precisamos é cada um do seu lugar, de ter mais consciência em nós e ajudarmos uns aos outros a termos mais consciência, para que, como um todo, haja maior consciência no sistema e, com isso, possamos olhar para a nossa forma de pensar e, de facto, trazer soluções a partir de uma forma de pensar diferente. Não é uma forma de pensar do receio e do medo e da desconfiança para uma forma de confiança, de abertura, para irmos criando, de facto, espaços coletivos com consistência e capacidade para lidarmos de uma forma geradora de melhores possibilidades para a vida. E, portanto, há muitas ferramentas a nosso dispor. Eu acho que temos que todos dar um passo e experimentar. Há muitos espaços coletivos neste momento já a funcionar nos diferentes lugares do nosso território. Há imensas informações que nós temos que partilhar sobre os espaços que vocês podem encontrar para começarem a praticar e desenvolver o músculo que a Marta há pouco falava. Com isso, a gente passa para a Marta. A gente já se aproxima do final. Marta, pode ficar à vontade, e aí depois, se vocês tiverem condição, a gente rapidamente, só se quiserem partilhar aí algum contato para quem tiver depois interesse em prosseguir, conhecer o assunto, também fiquem à vontade. Mas, Marta, como que a gente, então, muda o mundo? Eu não tenho muito a acrescentar neste tempo. Eu acho que é muito parte da cultura, ou um dos problemas desta cultura de escassez, de separação, de sobrevivência. Não é? Ela tem causas muito reais do sistema e ela depois também tem mesmo quando essas causas não estão presentes na nossa vida cotidiana, mesmo se eu estiver a viver num mundo de abundância, há os hábitos que ficam, nós falamos um bocado nisso. E, portanto, há aquela ideia de que não é possível. Alguém tem uma ideia, não é? A questão dos condomínios, podíamos fazer isto, não é? E há aquelas pessoas que, apesar de tudo, muitas vezes por privilégios que tiveram na vida, ou por circunstâncias de vida, ou seja por que for, dizem, não, vamos experimentar fazer isto. Tem aquela energia da ativação, de oferecer alguma coisa, e depois, quando tentam, não há recepção. E, portanto, para mim, a mensagem que eu tenho é possível. É possível e é necessário. É também o encontrarmos uns aos outros neste espaço. Eu depois ponho os links por baixo do vídeo, essas coisas, onde as pessoas podem encontrar estes espaços de prática e treinar o tal músculo. Mas é também o apoiarmos as pessoas que têm essa coisa do se calhar é possível, ou se calhar podíamos tentar, mesmo que seja só levar bolachas para a reunião de condomínios e sorrir às pessoas quando chegamos. Quer dizer, cada um tem esse pequeno poder. É possível. Só que temos que nos apoiar uns nos outros, não querer subir logo a montanha, se calhar dar um passinho pequeno e continuar a praticar e procurar as coisas que melhoram a nossa vida também. O que é que eu posso fazer que não tem um custo para mim, que é um sacrifício gigantesco e um custo desmesurado? Como, por exemplo, estar aqui e partilhar sorrisos convosco, que é um prazer. Não é? É isso, é encontrar prazer nas coisas, mesmo que pequeninas. Obrigado. Manuel, Nuno, uma última palavra?
Sim, de forma muito resumida, pá, eu só quero agradecer à Marta e ao Nuno, pá, esta participação, porque realmente eu falo com entusiasmo sobre Assembleias de Cidadãos, mas sinto que com frequência muitas das nossas discussões beneficiariam muito desta perspectiva, só outra vez, de quem tem realmente a mão na massa e sabe como é que todas as diferentes técnicas e a multiplicidade de maneiras de realmente trazer ao de cima. Eu com frequência falo da ideia destes processos conseguirem trazer ao de cima o melhor que há nos cidadãos, por oposição a outras formas de decisão coletiva, em particular o voto, que eu acho que é uma forma particularmente infeliz de expressão e agregação das nossas preferências individuais numa vontade coletiva, mas realmente quem sabe realmente como é que estes processos passam pode enriquecer enormemente as nossas discussões. Por isso, da minha parte, obrigadíssimo deste vosso fã. Obrigado, Manel. Eu estava a pensar que o que a Marta trouxe é super importante. Nós não podemos estar à espera que a mudança... Você pode falar um pouco mais afastado que o áudio fica melhor. Quando fala assim está melhor? Bem melhor. Boa. Obrigado, Alcides. Não podemos esperar que a mudança venha algures do exterior ou continuarmos a pensar desta forma desempoderada que a culpa é do sistema. E temos que virar a lente para nós e para aquilo que está ao nosso alcance na cada momento e no dia-a-dia, na forma como nos relacionamos e como nos vamos a jogo. E isso implica de nós uma necessidade de uma maior consciência, lá está, do lugar interior onde estamos e convidar os outros para isso, porque a minha experiência nos espaços de encontro e de diálogo, quando convidamos as pessoas para falar e para trazerem a sua voz, de um lugar de abertura e de convidar as pessoas a falarem genuinamente, as pessoas respondem. Nós temos muita ânsia, muita vontade, muita necessidade dessa conexão. Só que estamos, mais uma vez, muito traumatizados, são uma experiência regular de padrões, de hábitos que nos restringem e nos limitam a nossa participação, e eu concordo plenamente com o que o Manel disse. Eu acho que nós temos infraestruturas, e só para pensar, os encontros de condomínio acontecem num espaço de vivência coletivo em que cada um está em caixas, num espaço vertical, num prédio, em caixas, sem um espaço de encontro comum. As cidades estão construídas para que os espaços de encontro sejam os centros comerciais, e daí nós, os cidadãos, serem consumidores e já não serem seres humanos. Portanto, nós estamos a ser restringidos no nosso ser para uma determinada forma exclusiva que, como já tem sido falada, serve às elites, mas eu penso que estamos a nos desempoderar quando pomos nas elites económicas e que decidem, que têm grande influência sobre a forma como as coisas se desencadeiam. Estamos a pôr demasiado poder nas mãos deles. E eu acho que temos que repensar o poder e voltar a olhar o poder para, por exemplo, a minha experiência com trabalho em bairros marginais, em que vamos lá e percebemos que tem um poder tremendo, porque as pessoas em condições muito difíceis conseguem encontrar-se, falarem, fazerem coisas coletivamente para criarem melhores condições para ultrapassarem os seus desafios. Então há espaços de poder ao nosso lado, do nosso bairro, nas ruas das nossas cidades, que nós temos que redescobrir. Há espaços de poder em cada um de nós, e é isso que nós temos que reclamar para que possamos, de facto, passo a passo, ir criando as tais pequenas pistas para a aterrissagem de um futuro mais regenerativo, em que nós podemos estar a criar condições para uma esperança que neste momento é difícil de vislumbrar. As gerações novas estão numa situação pela primeira vez nas últimas décadas, esperam uma vida mais difícil que os seus pais, então nós todos temos que pôr energia a virar esta situação. Eu penso que estamos nesse momento, está um momento difícil porque estamos num momento de grande viragem. Então convido-os a cada um de nós a ter mais consciência de como é que cada um de cada lugar consegue contribuir para que pouco a pouco essas condições possam florescer nas nossas sociedades, nas nossas ruas, nos nossos bairros. Obrigado por este convite, foi fantástico. É sempre fantástico conversar convosco. Okay. Então, mais uma vez, também obrigado, Manuel, Marta, Nuno, nessa conversa. A gente não pode se estender mais, temos que
para também não ficar uma gravação muito extensa, mas as respostas, quem tiver a assistir, né, agora ou em outro momento, né, assim, a essa transmissão, pode colocar no chat que a gente aqui do grupo de trabalho vai responder ou encaminhar e vamos manter esse espaço aqui. Sempre tem ali uma notificação de qualquer comentário que seja feito para esse vídeo. A gente vai manter viva a conversa e caminhar, né? Mesmo aqui no espaço do evento, ali é uma discussão, onde também vou pedir para o Nuno, para a Marta, para o Manuel, colocar ali alguns links do que acharem interessantes, que possam dar pistas para onde quem tem interesse possa se dirigir. Hein? Bom, muito obrigado. Estou posto. Até a próxima. Tchau, até para o próximo. Tchau. Prazer. Um abraço, até breve.